É importante que vocês notem uma das coisas bonitas que houve nesse grupo de pessoas, de que as posições políticas, por exemplo, do grupo eram divergentes. Nós não concordávamos com tudo. Estávamos inseridos naquela frase, mais ou menos atribuída de forma apócrifa a Voltaire, que eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de o dizeres. O professor Cortella começa com uma linda citação do Rabino Hillel, cujo neto, Gamaliel, foi professor de Saulo de Tarso. E como tal, é um dos ancestrais diretos do cristianismo, já que Saulo é o criador do cristianismo. A ideia do amor superando a justiça, a ideia da superação da lei do talião, a ideia da possibilidade da convivência na noção de ágape, é uma ideia da tradição rabínica de Hillel, via Gamaliel, para Saulo. E ela entra no cristianismo e floresce no cristianismo. Muito bem, essa ideia é uma ideia linda e ideal. Nós apostamos quando dizemos nisso, e parte da fala do professor Cortella foi a aposta na democracia ser ideal. Ou seja, imperfeita, mas perfectível. O neologismo que Rousseau adotou em relação à obra da Política de Aristóteles. Perfectível, passível de ser melhorada, passível de crescer. Democracia que deve, com o tempo, atingir graus melhores. Esta seria uma posição de crença no potencial positivo da democracia, no seu idealismo e também na sua excelência defeituosa. Em nome da democracia, o governo norte-americano atirou milhões de toneladas de bombas sobre o Vietnã. Em nome da democracia, crimes imensos foram feitos. E que a nossa raiz filosófica, Platão, era um grande cético da democracia. Platão admirava Esparta e não Atenas. A democracia vista também como escudo para nosso lado B. A tradição que o professor Pondé traz é sólida, ela tem muitas raízes, uma delas é de Burke no século XVIII, quando ele, recém-iniciada a Revolução Francesa, disse: isto não vai dar certo, isto vai dar uma bobagem, porque quando nós colocamos no poder, essa expressão não é de Burke, é minha, a utopia, os crimes vão ser potencializados. Porque tudo que não se adequar à utopia, a expressão de Tomás Moros, criada no século XVI, vai ser destruído. Em nome da utopia, seja ela de raça, de direito político, de justiça, você mata mais do que em nome da própria ditadura. É possível apostar num sistema que trabalharia com o melhor do ser humano, e um cético conservador, como Borges, disse: é uma superstição numérica, é a crença de que a maioria vai constituir o bem. Um outro conservador, que foi o ministro da Inglaterra, Churchill, disse: é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Ou seja, vocês então entenderam que nós podemos ver a democracia como algo possível de ser aperfeiçoada, mas também é importante, para que ela seja perfectível, que nós lembremos a extensão dos demônios que ela encobre. E essa tradição do Pondé e a tradição do Cortella são duas tradições que dialogam: idealismo e realismo, perfectibilidade como total incapacidade humana de chegar à plena realização de tudo. No fundo, um diálogo sobre o que há de belo, bonito, poético, ideal em nós, que dialoga e por vezes se escuda no que há de terrível, de sombrio, de violento. A nossa
vontade de sermos bons, com frequência, esconde crimes, desejos e maldades indescritíveis. Enquanto que a tradição absolutamente ideal e subjetiva de Hillel, a tradição não literal da leitura da Torá, a tradição de entender o espírito da lei e não a lei, a tradição que Paulo e os evangelistas vão colocar na boca de Jesus. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, ou seja, que o ser humano redefine as relações e que há uma chance dele atingir a redenção pessoal e talvez até coletiva e política, é o outro polo que não exatamente, mas algumas vezes, tanto a minha fala quanto a do professor Cortella tocou. O polo de quem acha que é possível sair da caverna platônica. Talvez, aí eu já estou extrapolando, o Pondé acredite que fora da caverna é pior ainda, é melhor ficar lá, que tem uma fogueira e você acha aquelas sombras bonitinhas. É possível ou não sair da caverna? Uma pessoa com consciência crítica é melhor do que uma pessoa sem consciência crítica. A ignorância é uma bênção. A democracia é o melhor que nós conseguimos. O Brasil de verdade é uma democracia real ou é uma democracia aparente? E por fim, se a democracia não é o mais astuto de todos os estratagemas conservadores já concebidos, já que faz crer, através da magia eleitoral, que o povo tem alguma importância na política. Quando a política continua a ser, como era em Esparta, decidida por uma gerúsia. Em Esparta, Assembleia dos Gerontes, hoje Senado, Senex em latim velho. Hoje a gerúsia é o Senado, mas como é inconcebível que o Senado exerça seu poder oligárquico, nós temos que disfarçar, fazendo crer, de vez em quando, às vezes, que o povo tem alguma importância neste processo. Seria a democracia a forma mais perfeita de ditadura já criada pela espécie humana, porque ninguém pode atacá-la, ninguém pode destruí-la sem ser acusado de ser fascista. Seria a democracia a gaiola mais dourada que a espécie humana ocidental teria conseguido imaginar. Em relação à questão do Platão, da metafísica e da caverna, a qual você se referiu, você vai dizer se você prefere dentro ou fora? Se eu preferia eu fiquei curioso. Então, a hipótese do Karnal, se eu preferia ficar dentro da caverna com uma fogueira, eu responderia o seguinte: nem dentro nem fora, porque eu acho que Platão está errado, certo? O problema do Platão vai cair tá um errado. Raio aqui, vai cair um raio desse lado, eu vou me afastar. O que é uma Platão, afirmação? perdoai-os. Então, tudo bem. A reação do Karnal é plenamente consistente, porque ninguém em sã consciência pode falar uma frase dessa. Eu acho que o Platão está errado. Né? Isso é um pecado. Nunca repitam isso por aí. Eu não falei isso, tá? Eu estava num momento de delírio, mas eu vou repetir o delírio. Eu acho que o Platão está errado no que se refere ao famoso mito da caverna, de que haveria entre nós um mundo falso, em algum lugar um mundo verdadeiro, e esse mundo seria fora da caverna. Com relação à gaiola, eu diria, a gaiola dourada a qual você se referiu, Karnal, eu diria duas coisas. Assim, eu acho que existem várias dimensões negativas à democracia, como eu falava no começo, né? E uma delas pode ser esse grande sistema de engano ao qual você se refere, quando você dizia uma espécie assim de da mágica do voto, em que as pessoas porque votam acham que por isso elas participam do poder. Mas eu acho que também há uma outra questão na democracia com relação à gaiola, a possibilidade da gaiola de ouro, que é a seguinte: e nesse sentido a democracia partilha um problema igualzinho à sociedade de mercado, ao capitalismo, como se costuma chamar.
tanto na democracia quanto no capitalismo, se desenvolve uma tendência incontrolável a querer agradar todo mundo. Na democracia e no capitalismo, você tem que dizer que o povo é lindo, que as pessoas são maravilhosas, que quanto mais melhor. Por quê? Por duas razões básicas. No capitalismo, porque senão não compram o seu produto. Então você tem que elogiar o consumidor, senão ele manda você para aquele lugar e compra outra coisa. E na democracia, votam em outra pessoa, certo? Ou escolhem outra compreensão de mundo, outra ideia. Então, eu acho que eu não acredito que exista nenhum regime melhor do que a democracia. A gente não conhece, né? Mas assim, se existe uma dimensão de gaiola de ouro, como você se referia, uma das grades dessa gaiola é a necessidade que a democracia traz, assim como o capitalismo, de um certo bajulamento da base continuamente, para que esta base devolva a você em lucro, no sentido da compra do capitalismo, ou devolva a você em agrado, em admiração, em voto. E, portanto, é mais uma razão para a gente ficar atento à dificuldade que existe entre a democracia e sua natureza retórica e sofística e qualquer ilusão com relação à verdade. E isso é, me parece, uma enorme gaiola de ouro, se você imaginar que você está preso no espaço onde todo mundo vai te elogiar, falar que você é lindo, que suas opiniões são maravilhosas, que você está certo e que o mundo, de fato, um dia pode pertencer a essa coisa que a gente chama naturalmente de povo.